Tudo bem, meus caros pessoas do Alberto Torres? Espero que vocês estejam bem. Então, hoje estamos diante de um último assunto que nós iremos tratar neste quarto bimestre em filosofia, que é falarmos sobre a técnica. E temos um desafio que eu coloquei para vocês. Nós estaremos participando da atividade interdisciplinar que foi constituída por muitos professores lá da escola, e essa atividade interdisciplinar consiste em vocês elaborarem um programa de TV. Neste canal de TV nós teremos alguns programas, e nesses programas vocês vão expor os assuntos que as matérias estão tratando. Então, na minha matéria, que é filosofia, vocês vão expor o assunto da técnica. Então, o que eu pedi lá nesse programa? Que vocês elaborem um videoclipe. Um videoclipe, claro, se é videoclipe, tem que ter uma música e uma abordagem crítica sobre o que nós estamos abordando. Então, para que vocês possam construir esse videoclipe, o que vocês precisam? Entender um pouco sobre vídeo. Eu tenho certeza que vocês sabem até mais do que eu como elaborar vídeos e entender do assunto. Então, para isso eu estou aqui, para passar para vocês o que se refere a essa abordagem sobre a técnica. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, beleza? Pessoal, então no próximo roteiro, o próximo roteiro é uma espécie de instrução de como que você vai elaborar esse videoclipe. O videoclipe eu vou pedir nos roteiros seguintes, então não é para estar vinculado a esse roteiro atual. Vou pedir para os roteiros futuros, com data limite até dia 30/11 para fazer. Então vocês vão organizar um grupo de até 8 pessoas e elaborarem este videoclipe, beleza? Pessoal, nesse roteiro 3.4, que é o atual, ele terá que ter nota. Então, o que vocês vão fazer nesse roteiro para ter nota? Vocês vão responder 6 perguntas, de A a F, beleza? Então, essas perguntas são individuais, embora o roteiro ele seja uma instrução para vocês elaborarem o videoclipe. Para que esse roteiro tenha nota, ele precisa de uma atividade. Então, a atividade que eu coloquei lá foi vocês responderem essas 6 perguntas individualmente, ok? O resto do roteiro são instruções para vocês elaborarem coletivamente o videoclipe. Então, estamos diante de um novo assunto, é um assunto ético, como foi durante todo esse ano, e desta vez nós estamos falando sobre a técnica. O que é a técnica? A técnica é aquela orientação que nós fazemos em todas as nossas atividades para nós termos certa eficácia. Então, o que é uma técnica? A técnica é um conhecimento que a gente impõe sobre determinada atividade para conseguirmos eficácia nessa atividade. Então, nós temos a técnica, ela se aproxima muito da arte. A técnica ela é um fazer humano. Nós estamos falando da técnica em relação à transformação da natureza. Diferentemente dos animais, Platão ele vai dizer isso, filósofo. Ele vai dizer que, diferentemente dos animais, o ser humano ele não tem instinto. Então, o animal ele vem como que mais ou menos pronto para a natureza. Quando você solta um animal na natureza, diferente dos animais domésticos, que com o tempo eles aprenderam a viver com as pessoas. Mas os animais domésticos vieram também dessa condição de terem instintos. Então, o que é o instinto? O animal ele é solto na natureza, ele já está pronto para viver na natureza. Ele não tem nenhum problema em viver na natureza. A natureza já dotou ele de poderes para que ele possa sobreviver. O animal não. Solta um animal na selva para você ver. Ele não vai conseguir
realizar muita coisa, ele vai morrer rapidinho. Então, para Platão, o ser humano ele é meio inerme, o ser humano ele é meio limitado, o ser humano ele é o ser vivo mais limitado e que tem mais dificuldade de sobrevivência sobre a Terra. E por isso o ser humano ele tem que transformar a natureza para ter condições de viver no mundo. E aí é que vem a técnica. A técnica, então, seria essa maneira do homem transformar a natureza para se impor sobre ela e sobreviver. E em relação à técnica, nós não tínhamos muitas discussões filosóficas até o final do século XIX para o século XX, com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o homem ele se apropriou de muita tecnologia, de muita técnica, e isso fez com que ele estivesse submetido a ela. O homem ele se tornou controlado pela técnica. A máquina ela se impôs sobre o ser humano. E a técnica ela tem uma racionalidade. A gente vê no celular. O celular é uma coisinha pequena, mas que tem diversas atividades. Essa é a racionalidade da técnica. A coisa ela deve ser mais pequena possível, com muitas funcionalidades. E até mesmo o aparelho, ele, nessa racionalidade da técnica, ele acaba sendo mais inteligente do que o homem e se impondo sobre o homem, controlando ele, submetendo a ele a um domínio. Então, por isso a necessidade dessa discussão, por isso a necessidade do pensamento filosófico sobre essa questão. Por isso a necessidade dessa discussão. Porque o que é a técnica? A técnica, nós temos duas coisas convivendo. A tecnologia de um lado, que é essa eficácia, que é essa razão tecnológica, e de outro, o ser humano. E por isso, a técnica em relação ao ser humano acaba impondo sobre ele, submetendo o homem a um poder e uma submissão. Então, essa é a forma utilitarista, que é o que nós estamos criticando nesse bimestre. A técnica ela gerou uma nova forma de pensar no Ocidente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E nós estamos falando da escola de Frankfurt, que foi uma espécie de escola, tem o termo escola, mas não é necessariamente uma escola, era um instituto de pesquisas, nascido em Frankfurt, na Alemanha, em 1923, e em 1926 nós temos dois principais expoentes, dois principais filósofos que gerenciaram essa escola de pesquisas, esse instituto de pesquisas, que foram Theodor Adorno e Max Horkheimer, que foram dois amigos, um dos fundadores deste instituto de pesquisas. Era um instituto de pesquisas interdisciplinar, ou seja, com várias modalidades de conhecimento humano, como psicologia, biologia, sociologia, filosofia, história, todos esses pensadores vinculados e tentando entender sobre essa questão do domínio da técnica sobre o ser humano. Então, estamos falando sobre a teoria crítica, que foi algo resultante desse instituto de pesquisas. O que a teoria crítica ela faz? Ela faz uma crítica sobre essa questão da razão tecnológica, porque a razão do ser humano ela foi criada para a contemplação. Então, a razão do ser humano, o ato de pensar do ser humano, ele não tem essa inclinação à técnica, ela não tem essa inclinação à instrumentalização. A razão do ser humano ela é afetiva, ela é espiritual, ela contempla o belo, ela tem ética. E com a razão instrumental, nós temos uma redução disso. O ser humano ele acaba sendo controlado, o ser humano
ele, em razão de um objetivo só tecnológico, o ser humano ele acaba sendo isolado. O ser humano ele acaba perdendo essas características afetivas da razão, do ato de pensar, e acaba pensando só em consumo, ele acaba pensando só em dinheiro, ele acaba pensando só em controlar a natureza para dominar uns aos outros. E a partir dessa forma nova de pensar, que é a razão tecnológica, as mercadorias acabam dominando o ser humano, decidindo sobre o comportamento das pessoas. A gente vê aí o celular, ele dominando o comportamento das pessoas. As pessoas só pensando em consumir, em adquirir mercadorias, em muitas vezes controlar o outro ser humano a partir de um enfoque quantitativo e não qualitativo. Então a gente vê aí que a indústria ela gerou esse tipo de pensamento, de controle. Então a cultura de massa, né? O maior número de produtos para o maior número de pessoas, fazendo com que as pessoas percam a sua capacidade de pensar. Então a tecnologia, a técnica, ela não é inofensiva, ela pode ser usada para o bem, ela é boa. Nós temos um filósofo chamado Francis Bacon, que ele escreveu uma obra chamada Nova Atlântida, que ele pensava em uma cidade controlada pela tecnologia. Então, para ele, a tecnologia era totalmente benéfica, mas depois da Segunda Guerra Mundial, os filósofos e os pensadores começaram a fazer críticas sobre a tecnologia, porque a tecnologia ela acabou sendo agressiva ao ser humano. Ela acabou gerando poluição, ela acabou gerando uma substituição do homem pela máquina, ela acabou gerando uma anulação do ato de pensar, da racionalidade do ser humano. Então, por isso, essa necessidade de uma compreensão maior sobre essa questão. Então, o ser humano ainda ele é um ser pensante. O ser humano ainda é uma pessoa que pergunta sobre as coisas, que questiona sobre as coisas. Então, essa indústria de massa, ela também influenciou a comunicação de massa. Hoje a gente vê a mídia servindo a essa industrialização, a essa técnica. A gente vê que a TV ela mobiliza, que a mídia ela mobiliza as pessoas, e a escola de Frankfurt ela já pensava sobre isso, já lá em 1926, e hoje é muito atual isso. A gente vê essa abordagem bastante, por exemplo, vocês que estão tendo aula comigo em tecnologia, essa abordagem em tecnologia. Então, nós não devemos comprometer a humanidade do ser humano, porque o ser humano ele não deve visar somente o capital, o lucro, o método científico, o método tecnológico, porque o ser humano ele tem espiritualidade, o ser humano ele tem alma, e a técnica ela acaba comprometendo essa profundidade do ser humano, ok? Então vocês vão gerar o videoclipe dentro dessas questões. O ser humano ele não deve ser padronizado, que o ser humano ele tem que ser resistente em relação a esse domínio da mercadoria, esse domínio do objeto. Ou seja, o ser humano ali não é um ser coisificado, ele é um ser que tem sentimentos, que tem alma, ok? E a técnica muitas vezes ela serve às classes dominantes para a obtenção de lucro, anulando essa capacidade de pensar do ser humano, beleza? Então por esse assunto que vocês deverão pesquisar, que vocês deverão buscar mais entendimento para criar o clipe. Qualquer coisa, estou disponível para sanar as dúvidas de vocês e presente aqui para estar disponível a vocês, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco
do nosso tema. Um abraço a vocês e se cuidem.